Esse vídeo aqui é sobre o arcos côngrulos, que a Rose ela tá explicando, ela me mandou o vídeo dela explicando. Só que eu achei a explicação dela um pouquinho longa. Aí eu resolvi também deixar as minhas considerações depois das explicações dela. E aí, se você entendeu a explicação dela, legal. Se você não entendeu a explicação dela, aí vocês vão ter a minha para tentar entender. Então, ou uma ou outra, vocês terão duas explicações, duas opções são melhores do que uma para entender. Né? Se não entendeu com a minha, entende com a dela. Se não entendeu com a dela, entende com a minha. Então, descubra os arcos congruentes no intervalo de 0 a 2π e marque no círculo trigonométrico. Então, ele está querendo usar os ângulos congruentes dentro de uma volta. Positivo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? 41π. Primeiramente, a gente tem que colocar em função do arco, ok? Quanto que vale 360 graus? Não é 2π? Então, o que a gente faz aqui? Olha, 41, a gente sabe que é 40 π mais π. Concorda comigo que aqui nós temos 41π? Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desmembrar esse 40 aqui, ó. A gente vai pegar 40 dividido para 2 dá 20. Ó, 20, certo? 20 vezes 2π. Mais π. Certo? 20 vezes 2π é igual a 40π mais π. Certo? Então, descobrimos aqui que o nosso π, no caso, π, ele é congruente a 45 graus. Certo, galera? É bem simples assim. É só você desmembrar, tá? 41, desmembrei aqui. Botei em positivo, botei em par, né? Porque a nossa volta é 2π. Então, botamos em par, tiramos a parte ímpar, botamos para fora. E depois do que? Nós dividimos 40 por 2, que deu 20. Então, 20 vezes 2π, mais π, que é, ok? É simples assim. Bem, nós temos 83π sobre 4. O que a gente tem que fazer? A gente tem que manter, tá? Ó. Mantém o nosso 4 aqui. E a gente vai o quê? Tirar a parte ímpar, né? No caso aqui, nós vamos fazer de que forma? Vamos botar 80, ó, 80π mais 3π, certo? Prosseguindo, agora nós vamos desmembrar esse 80, tá? Que vai ficar, a gente vai dividir aqui, no caso, 80 por 4, que ele vai dar 20π, mais 3π. O sobre 4 fica aqui, tá? Mantendo por aqui. E vamos, 20π, né? Você vai multiplicar por 2. Concorda, galera? Vamos multiplicar, não, desculpa. Vai dividir por 2. Então, vai ficar 10 vezes 2π mais 3π sobre 4. Certo? Então, nós já achamos que 3π sobre 4, ele é congruente a 83 sobre 4. 3π sobre 4, para a gente descobrir qual é o ângulo, o que a gente faz? A gente pega 3 vezes 180 e divide por 4. Que vai dar 135 graus.
ok? É dessa maneira, pessoal. Recapitulando, peguei 83π sobre 4, tirei a parte ímpar, botei para fora, dividi, né? Botei só par, deixei parte par, dividi 80 por 4, ficou 20π, mais 3π sobre 4, o 4 permaneceu. E peguei o 20π aqui e dividi por 2, por quê? Porque o meu arco de 360 graus, ele vale 2π, então a gente divide por 2π, ficou 10 vezes 2π, certo? Mais 3π sobre 4. Então, 3π sobre 4 é o arco congruente a 83π sobre 4. E para saber em graus quanto vale 3π sobre 4, eu peguei o meu π aqui, coloquei 180, substituí, 3 vezes 180 dividido por 4, ele é igual a 135. Ok? E é isso aí, galera. Agora aqui, pessoal, nós temos um sinal negativo na frente. 139π sobre 3. Bem, aqui nós temos uma nota bem importante, uma coisa bem interessante também. Toda vez que a gente tem um numerador muito grande, o que a gente faz? A gente pega o denominador e coloca o dobro dele, certo? Então, você vai pegar o 139, vamos pegar aqui, ó, 139, esquece o sinal por enquanto, tá, gente? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir por 6, que vai ficar igual a, vamos fazer a continha aqui, vamos botar aqui do ladinho, olha, só para vocês verem, ó, 139 dividido por 6. Aí vai ficar 13, que dá 2, dá 12, sobra 1, isso 9, e dá 3, você pega e sobra 1, certo? Sobrou 1. Então, 139 dividido por 6 é igual a 23, aqui ó, vezes o quê? 6 mais 1. Ok, galera? Ó, 23 vezes 6 mais 1. Isso tudo aqui, ó, π sobre o quê? Sobre 3. Certo, pessoal? Então, prosseguindo, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar 23 vezes, ó, vezes o quê? 6π mais 1 vezes π, π sobre 3, certo? Aí vamos dividir aqui, aí vai ficar, ó, vai ficar 23 vezes o quê? 6 dividido para 3 é 2, 2π mais π sobre 3. Concorda comigo, pessoal? Então, o que acontece? Meu π sobre 3 aqui, ó, ele é congruente ao menos 139 sobre 3. Aqui no caso, eu tenho um sinal negativo, então menos π sobre 3 é congruente a, vou botar aqui, congruente a menos 139 π sobre 3. Então, pessoal, menos π sobre 3, ele é congruente a menos 139 π sobre 3, correto? Até aí tudo bem? Só que é o seguinte, na questão ele pede o quê? Que esteja dentro do intervalo, tá? Tem intervalo de 0 e 2π. Para isso, nós temos que descobrir dentro do arco qual é a posição dele, mas que seja na volta positiva, certo? Então, o que a gente faz? Bem, eu fiz da seguinte maneira, tá, gente? Eu sei que é menos π sobre 3 é congruente a menos 139π, eu sei que ele está descendo. Para me saber qual é o valor em radiando positivo, que seja equivalente e congruente
a menos 139π sobre 3, eu peguei o menos π sobre 3, no caso, π sobre 3 a gente sabe que é 180, dividido por 3, que isso é igual a 60. Nós sabemos também que 360 graus menos 60 é igual a 300, certo? Então, nós sabemos que 300 graus ele é positivo. Então, o que eu fiz? Eu fiz apenas uma regrinha de 3. Eu botei 180 graus, tá para π. 300 graus, tá para x. Fiz uma regrinha de 3 básica, certo? 180 graus, x é igual a 360π. Ok? Aí eu peguei o x, botei 360 π, dividi por 180, certo? Corto aqui e simplifiquei em cima e embaixo, tá? Por 3. Certo? Depois que eu simplifiquei isso aqui, ficou igual a 10π sobre 6. Parou por aqui? Não, né, pessoal? Porque aqui ainda simplifica. Aqui, ó, 10π sobre 6, ele ainda simplifica. Simplifica como? Eu tenho, passando para cá, 10π sobre 6. Simplifico aqui por 2. E simplifico aqui por 2. E vai ser igual ao que, galera? 5 sobre 3π. Então, 5 sobre 3π, positivo, ele é congruente ao menos 139π sobre 3. Certo? Até aí tudo bem, pessoal? É que eu sou meio bagunceira mesmo, fica meio bagunçado, mas é bem isso aí, tá, pessoal? E se você quiser fazer a prova real aqui da situação, é só você pegar aqui, olha, 5 vezes 180, que o π vale 180, sobre 3, certo? E isso aqui vai dar 300 graus. Então, galera, eu tô aqui com o meu caderno e a gente quer achar o arco congruente, o ângulo congruente ao 41π no intervalo de 0 a 2π. Mas a técnica que eu utilizo, primeiro eu vou explicar como ela funciona. 2π, né, que é o limite desse intervalo, a gente pode representar ele, aqui esse 2, quando não tem nada, o denominador é 1. Então, a gente pode perceber que o numerador, para ser 2π, ele tem que ser o dobro do denominador, certo? O número de cima, que é o numerador, tem que ser o dobro do de baixo, certo? Então, se eu disser 4π sobre 2 é igual a esse número, está correto. Porque se eu fatorar esses números, dividir por 2 em cima e embaixo, eu vou cair aqui. Não é verdade? Se eu botar 8π sobre 4 é igual a esse número, estou dizendo também a mesma coisa. Porque se eu fizer o exemplo das barrinhas, por exemplo, aqui é o 0, 1 e o 2. Este número aqui, ele está desta forma. Este número aqui, ele está desta forma. E este número aqui está desta forma, ou seja, são os mesmos números, porque tem a mesma extensão. Compreende? Então, eu utilizo esta técnica para fazer esse tipo de conta. Como assim? A gente viu no vídeo da Rose que 41π ele é equivalente a π. E ela utilizou as técnicas dela. Agora eu vou utilizar a minha técnica para chegar neste resultado. 41π ele está sem denominador. Então vamos utilizar
o dobro mesmo no denominador 1. Então vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42 eu passei, então 40π, vamos colocar aqui 40π mais o que faltou para 41, ou seja, 1π. Então o arco congruente é o π para este resultado. Se não deu muito para entender, eu vou explicar novamente. Eu vou indo com os valores do o dobro do denominador. Qual o dobro de 1? É 2, né? Então vou pulando de 2 em 2, até chegar ao número mais próximo desse daqui. Fui de 2 em 2, cheguei ao 40 e ao 42. 42 passa, então cheguei ao 40, 40π. E a quantidade que falta para 41? 1, né? Então, mais π. Aí eu desconsidero isso aqui. O arco congruente ao 41 é o ângulo π, né? O ângulo congruente ou o ângulo π. Vou fazer os próximos exercícios que aí vai ficar um pouco mais claro. Vamos lá. Então vamos lá. 83π sobre 4. Exemplo B. No da Rose, a gente achou que o resultado 3π sobre 4, correto? Agora vamos utilizar a minha técnica para chegar neste mesmo resultado. Se você achar a técnica dela mais fácil, ok. Se você achar a minha técnica mais fácil, ok. Isso aí, estou apresentando uma forma alternativa da dela para você pegar. Aí você escolhe qual que você achar mais fácil. Muito bem. 83π sobre 4. Com o denominador 4, como é que eu escrevo 2π? 8π sobre 4, correto? Porque o de cima tem que ter o dobro de baixo, para ser 2π, não é? Então, eu vou ir andando de 8 em 8 até chegar ao número mais próximo dele. 8, 16, 24, 32, 40. 48, 56, 64, 72, 80. 88, passei. Então, 80. 80π sobre 4. Quanto que falta para chegar a 83π sobre 4? 3π sobre 4. Então, o ângulo congruente a 83π sobre 4 é 3π sobre 4. Exatamente o valor que ela chegou. Então, questão C, 139π, ou melhor, menos 139π sobre 3. Nós estamos no negativo, né? Nós rodamos o sentido horário. Na explicação de Rose, ela fez as fatorações todas e ela chegou no resultado de 5π sobre 3. Agora eu vou utilizar meus métodos para chegar neste mesmo resultado. E basicamente funciona da mesma maneira que os casos anteriores. Nós temos o 3 como denominador. Então 2π, 6π sobre 3. Então nós vamos andando de 6 em 6 até chegar ao 139. Ou de menos 6 até chegar ao menos 139, não importa. Então nós temos 60, 120, 126, 132, 138. Temos menos 138π sobre 6. E quanto que nós temos que diminuir até chegar ao 139? 1, correto? Então, menos π sobre 3. Aqui eu botei 6 é 3. Menos π sobre 3. Ignora essa parte. Então, nós temos o menos π sobre 3 no lado negativo. Mas nós queremos de 0 a 2π como intervalo. Ou seja, positivo. Aqui é fechado. Positivo, né? Então, esse ângulo está menor que 0. Então, nós temos que acrescentar mais 2π para poder chegarmos dentro desse intervalo. Então, eu vou transformar esse 2π em 6π sobre 3. E vou tirar menos π sobre 3. Repito o denominador e fica 5π sobre 3. Exatamente o valor que ela chegou. Galera, se por um acaso você simpatizar melhor com a minha explicação, não ignore a explicação da Rose não, porque ela ensina na explicação como também converter de radiano para grau, de grau para radiano. E essa explicação eu não conseguiria fazer tão bem quanto ela.
Então, isso, essa parte também que eu queria que não passasse em branco.